O impossível aconteceu! O Nordeste congelou e Curitiba efervesceu. O que rolou? Eu saí do ouro de League of Legends. Não, mentira, isso não ia acontecer. Nós tivemos um live action bom de anime. Bom dia! One Piece! O live action finalmente saiu! O live action de One Piece é bom. Muito bom! Nessa altura do campeonato você já deve saber disso, e se por algum acaso você ainda tá com o pé atrás e não assistiu, tendo visto o anime, assista! Se você não tem tempo de ver 1000 e mais episódios, ler 1000 capítulos de mangá e quer começar por algum canto, assista! Eu acho que consegue funcionar como um ponto introdutório, sim. Toda a idade do cinema, desde as épocas do Super-Homem de 70, eu acho, não sei, não deve ter sido o primeiro, mas desde aquele tempo já houveram live actions bons e ruins de coisas, especificamente de anime, especificamente pelas mãos da Netflix. Mas se você, por trauma da dona Netflix, foi assistir o live action de One Piece sendo a pessoa mais cética do mundo, esperando o pior resultado possível, você saiu muito no lucro. Quem foi assistir esperando pouco ou quase nada recebeu quase tudo no lugar. O live action não foi perfeito, mas ele não precisava ser. O negócio é uma adaptação em live action, não é exatamente a mesma história em live action. Isso é algo que a gente inconscientemente esquece às vezes. Não vai dar pra fazer tudo um por um, mas é sempre possível fazer algo legal. E honestamente, agora que eu assisti faz um dia, esfriei a cabeça, pude pensar com calma, eu ainda acho que ele é o melhor live action de anime que a gente tem. Você pode me falar que Rurouni Kenshin é melhor, mas em termos de ambição e dificuldade que era adaptar o negócio, eu acredito que o One Piece foi mais longe, tendo toda a possibilidade de não ir. Kenshin, vamos ser sinceros, você precisa de gente brigando com espada. Pra One Piece, os caras tiveram que fazer cada set de barco do zero. O figurino também teve que ir muito longe. A animação em CG pra muita coisa que todo o poder de Akuma no Mi tem que ter. E eles fizeram os animatrônicos pro Dendemushi, que ficou muito legal. Sabe, você percebe que teve carinho por trás do negócio. E um orçamento grande. Um orçamento muito grande, que 99% das adaptações em live action de anime nunca vão ver na vida. Mas teve envolvimento direto do Oda no processo. Isso foi algo que ele mesmo e a produção fizeram questão de enfatizar sempre que possível. E ninguém vai ter mais carinho por One Piece do que o homem que escreveu isso pelos últimos 20 mais anos. Se você for ver a entrevista, você percebe que ele esperou muito tempo até ter a noção com ele mesmo de que com a tecnologia atual dá pra fazer um live action satisfatório de One Piece. E ele foi muito rigoroso no processo também. Ele chegou pro pessoal da produção e falou: eu não posso dizer que algo tá bom se não estiver bom. Possivelmente pra evitar um outro Cowboy Bebop. Mas, depois de tudo isso, vamos falar do negócio em si. Primeira coisa, a adaptação em live action de One Piece tem muita adaptação. Chega no arco do Zop, você vai ficando de sobrancelha erguida por coisas pequenas que são mudadas, mas vão se somando até às vezes parecer uma história diferente. Por exemplo, Garp, Kobe e Helmepo presente naquela história separada deles desde o começo. O Garp, se eu não me engano, a primeira aparição dele é no final de Water 7. E tá ele aqui no começo do East Blue. Mas não é nada tão absurdo. É uma narrativa coesa, porque do contrário eles introduziriam o Kobe no primeiro episódio pra ele sumir e nunca mais voltar. Não é algo que funcionaria direito hoje em dia. E se o Oda aceitou essa adaptação,
tá, pra que eu vou reclamar? Eu encarei tudo como se fosse uma linha do tempo alternativa da história de One Piece. Se tem multiverso em tudo, pra que não ter multiverso em mais uma coisa? Outra coisa que foi muito interessante, possível pelo envolvimento do Oda, foi o tanto de easter egg, de ilhas futuras, coisas lá da frente dos 800 episódios que estão agora inseridas no East Blue e poderia facilmente estar na história principal se o Oda soubesse onde ela ia naquela época. Uma outra coisa que eu também preciso observar, mas aqui sou eu sendo chato, é que as primeiras ilhas, na verdade, são cenários parados. Exemplo principal disso é o arco da Syrup Village, que na verdade ele é basicamente só a mansão da Kaia. Mas, por que isso acontece? É, na verdade, um recurso muito inteligente de filmografia, que é você encaixar uma narrativa inteira num cenário só pra economizar. Daí você pode usar o orçamento pra fazer alguma coisa mais elaborada, tipo Baratie, por exemplo. Uma série que fazia muito isso era Friends. Tinha episódios que eles filmavam inteiro naquele set dos apartamentos, que era o estúdio principal, pra economizar para episódios mais pra frente. E honestamente eu acho que foi isso que aconteceu aqui. Syrup Village foi 2 cenários, Orange Town foi a tenda do Bug e só uma imagem da cidade destruída. Então, se por acaso você ficou em dúvida do porquê isso aconteceu, agora você sabe a resposta. O orçamento não foi singelo. De novo, Guax, por favor, coloca a quantia dele por episódio aí na tela. Mas economizar sempre é bom. Dá pra investir em outra coisa. Por exemplo, todo Baratie. O arco do Arlong, que teve mais cenários, foi mais elaborado. O CG também, que honestamente não foi muito ruim. Sério mesmo. Eu só fiquei um pouco incomodado quando tava naquelas cenas de longe, por exemplo, do Going Merry, e você via que o Luffy era claramente CG, mas no geral, a Barabara no Mi foi legal, os poderes de borracha do Luffy, que são um inferno na Terra pra animar em CG, ficaram bonzinhos. O cenário sendo destruído em CG também ficou aceitável. Se fosse pra reclamar de uma coisa de CG, eu achei o Kuro correndo em CG um pouco estranho. Mas, de novo, não é algo que vá atrapalhar absolutamente. O negócio fica inassistível. Na verdade, você quer saber qual foi a coisa mais difícil de assistir pra mim? As lutas do Zoro. Porque eu não conseguia prestar atenção nelas. Eu tava ocupado demais olhando os músculos do Makinyu. Desculpa, gente, simplesmente não dá. Está inassistível Netflix. Mas, parando de falar de coisas bonitas pra outras coisas bonitas, o pessoal do figurino dessa série tá de parabéns demais. Teve muita outfit, que é algo padrão e muito interessante que acontece em One Piece. Tiveram roupas que são easter eggs de Dressrosa, roupa daquele filme que eu esqueci o nome, é o filme que todo mundo veste roupa preta, aquele filme lá, tá ligado? Ficou muito bonito. O povo da maquiagem também fez um trabalho espetacular nas cicatrizes, nas tatuagens e, de verdade, toda a equipe de produção visual tá de parabéns. O Arlong Park virou de fato um Arlong Park, não é só uma Arlong piscina. Os Dendemushi animatrônico foram horríveis, mas é porque esse era o propósito do negócio, e agora o Oda tem um dele lá, muito legal. Nossa, eu lembrei de outra coisa que eu quero elogiar. Você percebe que o bagulho é bom quando tá tanta coisa elogiável que você simplesmente esquece delas. Mas o elenco. O Oda em algum momento falou que parece que o pessoal do elenco principal nasceu pra fazer esses papéis. E eu concordo com ele 100%. Que elenco maravilhoso. O Luffy é um estúpido, um idiota, um cara de abacaxi e um bobão de bom coração, como ele precisa ser. Tiveram cenas que eu fiquei com calafrio assistindo, de tão parecidas que elas ficaram com o original. E se eu fiquei desse jeito, eu imagino o Oda.
O Zoro é um Batman musculoso, gostoso, que fala 2 frases por episódio, mas é assim mesmo que tem que ser. Eu fiz ele igualzinho no treco e, cara, toda a parte de coreografia, especificamente no Zoro, é muito boa. As lutas dele dão gosto de assistir. É coisa tão bem coreografada que às vezes eu sentia que ia sair um John Wick rolando da escada. A atriz da Nami deu um show nas várias camadas que a personagem já tem logo do começo por causa do Arlong Park, todo aquele turbilhão de coisa que ela passa, ficou muito bem representado. O Soap foi lindo, maravilhoso, queridinho da tia, mesmo com as poucas cenas que ele teve, eu sinto que ele foi quem mais sofreu com as adaptações gerais. E o Sanji simplesmente roubou o personagem pra ele. Deu uma de Ryan Reynolds com o figurino do Deadpool. Ele começou a cozinhar pra se preparar pro papel do Sanji. Depois ficou cozinhando pro elenco. Ele começou a fazer kickboxing também pro papel. Mas depois seguiu como hobby. A cara de bobão dele dando em cima das mulheres é incrível. E ser humano precioso. Ele também teve poucas cenas de luta por entrar lá no final dessa primeira temporada, mas o que ele conseguiu fazer, ele brilhou. Um leve viés aqui que o Sanji é meu personagem favorito de One Piece, eu não receberei críticas, mas o elenco secundário também foi bem interessante. Tiveram alguns atores travados, especificamente as crianças, mas longe de mim reclamar disso pra ator criança, mas no bom. O Shanks teve a vibe exata daquele pirata misterioso galã que precisava ter. Eu acho que o ator acertou mais que o figurino aqui. O Bug, ele ficou bem interessante, ele sendo saco de pancada cômico. O Zef ficou beijo de chefe. O Garp escocês ficou... Eu não tenho nem palavras, porque a história tenta colocar ele como vilão, mas ele mesmo não consegue se levar a sério no papel de vilão, que nem o Garp do anime. O Clarador, frio e calculista, também ficou excelente. Parando pra pensar agora, eu imagino o pessoal lá de fora tendo agora, com esse live action de One Piece, o sentimento que a gente teve com o live action da Turma da Mônica. Aquilo que você esperou a vida inteira pra ver como seria os personagens em live action, encaixando tão bem na maioria dos papéis. Em termos de personagem, se fosse pra eu reclamar de algo, eu sei do que eu ia reclamar, em todas as adaptações que vão se somando, eventualmente a história acaba excluindo alguns personagens. O principal pra mim, que foi um momento canônico definitivo em One Piece ser bom, pra mim, foi o Chuchu. Ele só apareceu por um mísero segundo, não teve a cena do Pet Shop, aquilo me doeu na alma. Mas, claro, com tanto de atalhos que uma série em live action precisa ter, algumas coisas da narrativa vão sofrer. E também, outra coisa que eu tenho pra reclamar aqui. Tem uma cena que o Zoro, ele simplesmente quebra a Wado Ichimonte. Mas aqui eu sendo chato, é aquela coisa que ninguém da produção viu e agora tá tarde pra mudar. É tipo a sombra do Shirogane bugando na primeira abertura de Kaguya-sama. Quem lembra daquilo? Mas ficou engraçado, a Wado Ichimonte simplesmente fazendo crack e ninguém dando bola pra isso. E no geral, eu não vou dizer que eu fiquei surpreso desse live action ser bom, mas eu vou dizer que eu fiquei feliz por ele conseguir entregar tudo o que prometeu, em termos de qualidade. Esse live action vai ser a nova base de comparação para qualquer adaptação de anime futura. É muito difícil fazer um live action de anime bom, mas não é impossível. A gente sabe disso agora com One Piece. O negócio tem poder, dá pra adaptar. Contanto que tenha investimento, tempo e carinho no processo.
é uma fórmula que pode ser aperfeiçoada com o tempo daqui pra frente. Talvez, daqui a alguns anos, a gente olhe para o live action de One Piece da mesma forma que a gente olhava nos 2015 pro primeiro filme do Homem de Ferro. Às vezes é difícil se lembrar disso, mas o Homem de Ferro, tudo que surgiu depois dele, são live actions. Aquele filme em 2008 que pouca gente dava coisa pra ter sucesso, simplesmente definiu a indústria. E eu nunca me vi dizendo isso para um live action de anime, mas eu quero muito uma segunda temporada. Eu quero que o pessoal que não tem tempo de ver um anime consiga ver esse live action e se divertir. Eu quero ver esse elenco tendo o reconhecimento que merece pelo trabalho. Eu quero ver o Oda simplesmente realizando um sonho da vida dele. E eu espero, antes de tudo isso, que a senhora Netflix veja esse sucesso e perceba o potencial. Talvez até reflita um pouco sobre a ideia de cancelar a série 5 minutos depois que ela não dá lucro. E se não for pedir demais, sabe, que ela consiga se livrar de 1% da sua renda para conseguir atender a demanda da greve dos atores e da greve dos escritores lá dos Estados Unidos. Só se não for pedir muito, sabe? E por hoje é isso. Deixei aqui todo o meu amor por One Piece, o quanto eu gostei do live action e destilei um pouco do meu rancor pela Netflix. Muito obrigado pela atenção e eu espero vocês no próximo vídeo e que a dona Netflix não cancele essa série antes de eu lançar esse vídeo. Tem realmente a chance disso acontecer. Eu não quero pensar nessa possibilidade. Agora que eu tô pensando, sabe o que ia ser engraçado também? Se a Netflix cancelasse Jojo, porque quase ninguém falou de Stone Ocean. Por erro dela também, né? Mas já pensou? A Netflix vira e fala: o anime de Jojo está cancelado. Nossa senhora, ia ter gente muito brava. E com razão. Tá bom, parei de pensar. Desculpa!